Aparentemente, aprender a desenhar cabeças é um assunto muito procurado aqui no YouTube. Isso porque o vídeo de maior sucesso aqui do meu canal é justamente sobre esse tema. Por isso, eu resolvi gravar mais um vídeo sobre esse assunto, dessa vez ensinando como desenhar cabeças em absolutamente qualquer posição. Oi, meu nome é Jéssica e o vídeo de hoje foi uma sugestão da Maria Nessi, que queria aprender como desenhar cabeças em ângulos mais complexos, como esses daqui. Inclusive, nós teremos outro vídeo para falar especificamente dessa ilustração aí. Mas, voltando ao assunto do vídeo de hoje, existem muitas técnicas disponíveis para a gente aprender a construir cabeças em qualquer posição. Porém, a técnica que eu considero mais amigável para iniciantes e a mais comum de se encontrar tutoriais aqui na internet é a técnica Loomis, criada por um artista chamado Andrew Loomis, o autor desse livrinho aqui. Se você nunca ouviu falar dessa técnica, continue assistindo este vídeo porque eu já vou te explicar. Mas se você já ouviu falar da técnica e não consegue executar de jeito nenhum, pode pular essa parte teórica e ir direto para a parte prática, porque lá tem dicas valiosíssimas para você. Então agora sim, vamos às explicações. A técnica Loomis consiste basicamente em utilizar círculos e linhas para representar os planos da cabeça. A caixa craniana é representada por um círculo e as laterais são representadas por círculos menores. Ambos os círculos são cortados ao meio, na horizontal e na vertical, e por fim nós adicionamos o maxilar e o queixo. E por que essa técnica serve para desenhar cabeças em qualquer posição? Porque você só precisa alterar a rotação do círculo principal, que na verdade é uma esfera, para alterar a posição da cabeça. Mas, como é muito mais difícil explicar isso com formas planas, tcharam! Eu vou explicar utilizando uma forma 3D. Bom, esse aqui é o Fabrício e ele é a representação material, digamos assim, da técnica Loomis. Nós temos o círculo principal, que é a própria circunferência da bola. Temos também o círculo menor, que fica na lateral. E aqui vocês podem perceber melhor que é literalmente uma lateral, porque a gente faz um corte aqui do lado da bola para deixar essa parte aqui plana dos dois lados. E por fim temos todas as divisões. Aqui na horizontal da parte frontal, a horizontal da lateral e também a vertical da lateral e a vertical da parte frontal, que marca o centro do rosto. Atenção para esses pequenos detalhes. As orelhas elas vão ficar sempre no mesmo lugar, independente da posição da cabeça. E os olhos e o nariz também. E antes que alguém me pergunte, isso daqui não são os olhos e a boca. São as cavidades oculares e a cavidade nasal. Tipo uma caveira, sabe? Você vai incluir os seus olhos em algum lugar aqui dentro desse círculo. Essa parte aqui, inclusive, dessa linha, é a marcação das sobrancelhas. E por fim, nós temos essas duas linhas aqui e aqui. Essa linha superior indica o fim da testa e o início da raiz do cabelo. E essa linha aqui embaixo indica a posição do nariz. Com todos esses pontos de referência, a gente só precisa rotacionar o Fabrício para a pose desejada e copiar as linhas guias. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu tenho aqui 6 fotos do Fabrício em posições diferentes e agora eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entender todo o processo de construção de cabeças com a técnica Loomis. Primeiro nós traçamos o círculo principal e depois o círculo lateral. Nesse caso aqui, como é uma posição vista de frente, a gente só precisa fazer um pequeno recorte aqui do lado do círculo para marcar as laterais. O próximo passo é adicionar as linhas horizontais e verticais para formar os quadrantes. E essas linhas precisam ser curvas, afinal nós estamos seguindo a circunferência da cabeça. Essa é a hora em que muita gente fica confusa porque não sabe muito bem como desenhar o maxilar e o queixo. E a solução para isso é muito simples.
Use referências. Quanto mais complexa é a pose, mais a perspectiva vai te confundir. Então, não hesite em usar referências. Porém, uma outra forma de você conseguir traçar o maxilar e o queixo é tentar imaginar o rosto do seu personagem utilizando uma máscara. Se o seu personagem estivesse usando uma máscara, como essa máscara ficaria projetada nessa posição? Nesse caso aqui, a máscara ficaria mais ou menos assim. A gente consegue ver bastante do pescoço e bastante da parte de baixo do queixo. E uma outra dica, e essa eu já tinha dado lá no primeiro vídeo sobre como desenhar cabeças, é utilizar ângulos para construir a sua cabeça ao invés de linhas curvas. Isso facilita muito na hora de você visualizar a sua cabeça. Lembrando sempre que isso aqui é um esboço inicial e depois você vai precisar, obviamente, refinar o seu traço para construir a sua cabeça definitiva. Nessa posição, a perspectiva deixa as orelhas bem para baixo da cabeça. Eu também gosto de traçar aqui a lateral do rosto para me ajudar a visualizar melhor o formato da minha cabeça. Nessa segunda posição, o processo é basicamente o mesmo, com diferença apenas na hora de traçar as orelhas, o queixo, o maxilar e o pescoço. Como nessa posição a parte superior da cabeça vai estar mais próxima do observador do que o queixo vai aparentar ser menor. A gente já falou sobre essa questão de perspectiva no primeiro vídeo de construção de cabeças. Então essa é uma coisa importante para se atentar. Na primeira cabeça vocês podem perceber que a distância entre o topo da cabeça e a linha da sobrancelha é bem menor do que a distância da linha do nariz até o queixo. Nessa posição vai ser o inverso, você vai ter um espaço maior entre a linha da sobrancelha e a linha da raiz do cabelo e uma distância menor entre a linha do nariz e o traçado do queixo. Além, é claro, do formato do queixo também ficar diferente nessa posição. Nesse caso aqui, as orelhas vão subir um pouquinho e o pescoço vai aparentar ser mais curto porque uma parte ali da cabeça vai estar por cima tampando ele. Nessa terceira posição, nós já temos o círculo menor que marca aqui a lateral da cabeça mais evidente. E eu quero que vocês percebam uma coisa. Na posição lateral, que nós ainda vamos desenhar, esse círculo é um círculo perfeito. Mas nessa posição aqui de 3/4, esse círculo fica meio achatado por causa da perspectiva e, na verdade, acaba se tornando uma oval. E esse efeito da perspectiva ele vai ficando cada vez mais evidente conforme a gente vai rotacionando a cabeça de volta para a posição frontal. Então, dependendo do ângulo que você estiver desenhando, você precisa se lembrar de deixar esta oval cada vez mais estreitinha ou mais aberta se for uma posição mais próxima da posição lateral. Nessa quarta posição, processo mesmo da terceira, a única diferença fica no traçado do pescoço. Como você vai ter a cabeça tampando uma parte do pescoço, você vai precisar deixar ele com um traçado mais curto do que o outro lado. E por fim chegamos nas duas posições laterais, que na minha humilde opinião são as posições mais fáceis de se fazer. A única coisa que você precisa se lembrar nessas posições
é que o círculo menor precisa ser um círculo perfeito. E quando eu digo círculo perfeito, não é um círculo perfeito perfeito, tá? É um círculo que seja redondo. Traçar círculos perfeitos à mão livre é praticamente impossível, então não se preocupem com isso. Não se esqueçam que nessa posição a gente também vê um pouquinho da parte inferior do queixo e do pescoço, e que também o pescoço vai ficar mais esticado na parte da frente e mais contraído na parte de trás. E nessa última posição, o processo é o mesmo. A gente só vai ter diferença no traçado do pescoço, que vai ficar mais esticado na parte de trás e mais contraído na parte da frente. E no final eu achei que essa segunda cabeça tinha ficado com o queixo curto demais, então eu apaguei e refiz e deixei ele um pouquinho maior. Lembrando que, como essa cabeça está voltada para baixo, o queixo ele não pode ser muito grande por causa da perspectiva, mas também não pode ser muito curto, porque senão fica parecendo que é uma cabeça de criança. E prontinho, nossas cabeças estão finalizadas. E antes de finalizar este vídeo, eu preciso dizer duas coisinhas. A primeira é que, embora a técnica Lume seja muito útil, 90% da população mundial não se encaixa nessas proporções. Então, aprendam a ser flexíveis e usem a técnica apenas como um ponto de referência. Outra coisa que eu preciso dizer é que a ideia de criar o Fabrício não foi minha, mas sim do Sean, que é um artista coreano incrível que nós temos aqui no YouTube. Quem quiser conhecer o trabalho dele, é só clicar no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Tá tudo em coreano? Tá, mas tem legenda em inglês, então pode ser útil para alguns de vocês. E para quem não assistiu o meu primeiro vídeo sobre como desenhar cabeças, é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. Lá tem dicas bem legais que podem te interessar, então eu recomendo que você assista ele na sequência. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!